e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Então, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Então, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, e ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Então, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Então, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Então, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Então, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente e as flores no chão, a certeza na frente e a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, e aprendendo e ensinando uma nova lição. Então, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Então, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer.
Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem... Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos todos me ouvindo? Eliana, Alexandra, professora Luciana. Boa noite, senhor. Tudo certo? Estão me ouvindo bem? Então, coloquei umas músicas aí referente ao tema da nossa aula de hoje, que isso vai ser sobre o golpe de 64, né, e o governo do João Goulart. Meu nome é Luciano, sou formado em Recursos Humanos e graduando da UFPEL em História. Estou aí no projeto junto com a Luciana e com o Adriano para dar as aulas da disciplina. Lá no Moodle, vocês podem acessar lá. A Eliana e a Alexandra, que estão entrando agora, já tem um material desde a Brasil Colônia, tá? A gente está seguindo uma ordem cronológica aí da parte do que mais cai no Enem, da história do Brasil. Então já tem algum conteúdo lá para vocês darem uma olhada, e a aula de hoje é sobre, então, o golpe de 64, né? Tempos difíceis apertam a cabeça dos artistas, né? E nos concedem aí
muita coisa boa, né? Músicas boas, arte boa, apesar da censura, né? Faz o artista ter que repensar como que vai expressar sua arte. Então, essas duas músicas aí que estão na aula representam músicas que foram censuradas, músicas contra a ditadura militar. Aproveitando também o ensejo, já aproveito para que é de praxe, a partir deste momento a aula está sendo gravada, se alguém se opõe a isso, né? Um praxe que nós temos que fazer no começo das aulas, né, para garantir o direito de imagem dos alunos e do professor. Então, se ninguém se opõe, então continuo a nossa aula, então. Então, vamos lá. Estão todos vendo a minha tela aí? Sim. Então, antes de a gente falar de como aconteceu o golpe de 64, a gente precisa falar um pouco antes do que aconteceu, né, no governo João Goulart, no governo Jânio Quadros. Então, o João Goulart ele vai estar extremamente envolvido nessa questão do golpe, né, porque ele era o presidente no momento que foi dado o golpe de 64, e ele, antes disso, ele também teve uma participação grande na política brasileira, né, no tempo da Era Vargas. João Goulart foi o último presidente antes do golpe de 64, ele foi presidente de 1961 a 1964. Ele participou da Era Vargas como ministro do Trabalho em 1951 a 1954. Ele foi aí responsável pela parte trabalhista aí do governo do Vargas. Ele foi deputado estadual, foi deputado federal, e ele foi conhecido pelo ser o ministro que subiu 100% o salário mínimo na época, né? Ou seja, a inflação era tão desgovernada, né? Esse bicho, inflação, que a gente já ouviu falar, e agora estamos aí nos assombrando novamente. Ele subiu, então, uma das medidas econômicas foi subiu o salário mínimo em 100%, né? Ele também foi vice-presidente do Juscelino Kubitschek e vice-presidente do Jânio Quadros. Então, esse Jânio Quadros, então, foi o último que renunciou ao seu governo, deixando o João Goulart assumir no lugar dele, né? Então, como eu falei, o João Goulart ele estava fazendo uma viagem na China, na época de 24 de agosto de 51, que foi quando o Jânio Quadros renunciou no Brasil. Então, ele estava fora do país e um presidente renuncia, né? O Jânio renuncia, um presidente assim caótico, um governo caótico de Jânio Quadros, né? Não tinha apoio de nenhuma classe, e ele estava viajando e o exército, né, as forças militares, eles não estavam deixando o João Goulart retornar para o Brasil. Para quê? Para não poder assumir os seus cargos, o seu cargo de presidente no lugar de Jânio Quadros, né? E com isso, vocês já ouviram falar de um tal Leonel Brizola, né? Não sei se todo mundo é aqui do Rio Grande do Sul. O pessoal aí é todo mundo do Rio Grande do Sul? Todo mundo é gaúcho? Oi, todo mundo é gaúcho. Conhece o Leonel Brizola, já viu a estátua dele lá, né? Ele foi o responsável aí pela campanha da legalidade, tá? Essa campanha da legalidade tinha a intenção de garantir que o João Goulart assumisse como presidente do Brasil. Existia uma resistência do exército a João Goulart, que não queria deixar ele voltar para o Brasil. Então, o Leonel Brizola ele organiza, né, uma campanha para combater de forma armada, né, o exército, para garantir que o presidente João Goulart assumisse a presidência. Isso não foi um acordo, assim, como é que eu posso dizer, entre amigos, né? Não foi uma coisa tranquila na parte da conversa, né? E o exército não abriu mão do João Goulart ter plenos poderes como presidente, e foi feito um acordo com a classe militar, com o Leonel Brizola, de que seria um novo sistema de governo.
Ou seja, o Brasil sairia de um presidencialismo, né, o que a gente conhece hoje, e daí foi para um sistema de parlamentarismo, onde vocês conhecem muito, assim, por exemplo, na Europa é usado muito isso, né? Existe o presidente, existe o rei, existe um primeiro-ministro, e esse sim tem a mais autonomia política e de decisão, né? Ou seja, o presidente passa a ser apenas uma figura de comando, sem muita autonomia. Tudo tem que ser chancelado pelo primeiro-ministro, e muitas vezes até é o primeiro homem no comando do país, né? Então esse foi o acordo para João Goulart voltar e assumir como presidente, né, entre aspas, com o primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro, vocês vão conhecer aí através do nome seria o Tancredo Neves, né, do PSD. Tancredo Neves, avô do seu Aécio Neves, né, que já concorreu aí à presidência com a Dilma, né, que anda até meio sumido ultimamente, né, do cenário político. Mas essa linha aí, essa estirpe familiar aí já vem desde Tancredo Neves, né? Então, Tancredo Neves ele assume como primeiro-ministro do João Goulart no governo parlamentarista. Esse governo parlamentarismo ele foi de 1961 a 1963, né? Como eu disse, tinha os poderes extremamente reduzidos do João Goulart. Começa aí essa rusga entre os militares e o João Goulart, né? Nesse período, então, a economia vinha de mal a pior, e nosso ministro da Economia na época era o Celso Furtado. Ele lança um plano econômico chamado Trienal, né, que tem alguns objetivos, talvez venham até hoje esses objetivos nos acompanhando, que é retomar o crescimento do PIB da época, controlar a inflação, né, com menos importação, estimular a indústria brasileira, ou seja, comprar menos de fora, né, e comprar mais de dentro do país, estimulando a produção do país. Esse plano fracassou, né? Os países estrangeiros reduziram muito os investimentos e devido a uma grande carga tributária que existia dentro do país, né, não deu certo. O país aumentou a dívida externa, precisou pegar dinheiro novamente junto ao FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional, e com isso aumentou muito as desigualdades sociais, né? Em 1962, né, existiu aí um plebiscito, né, porque estávamos com um parlamentarismo, mas o nosso regime da Constituinte era um presidencialismo, o presidencialismo ganhou, ou seja, houve uma vitória, queriam um presidente, queriam uma figura de um presidente, não de um primeiro-ministro fazendo esse meio de campo entre os militares, o povo, né, e o poder executivo. João Goulart, então, assume, né, ele era o verdadeiro presidente, né, na Constituinte, além de ter um presidente, a figura de um presidente, ainda tinha a questão de que na Constituinte, na ausência do presidente, quem teria que assumir era o vice, que no caso seria o João Goulart, né, e isso não foi permitido aí pelo Exército Brasileiro. Então, em janeiro de 63, o João Goulart retoma os seus poderes, aí sim, como presidente, com autonomia de decisão, né, para poder fazer decretos, enfim, vou colocar o governo da forma como o presidente tinha uma visão aí para aplicar. O João Goulart, por que essa rusga do João Goulart com o Exército, né? Existia uma imagem de que João Goulart seria comunista, né? A gente já falou na era Vargas sobre a questão do fantasma do comunismo, né? O comunismo o comunista comedor de criancinha, né? O governo militar Vargas lançou através aquela falácia, aquela mentira, aquela fake news do plano Cohen, que nós já vamos falar também quem é que quem levantou essa lebre, quem fez essa balbúrdia toda aí em volta de que os comunistas iam invadir o Brasil, né? E João Goulart ele se comunicava com esses outros países, com a China, com Cuba, né? Ele tinha uma relação muito estreita com esses governos. E então se lançou a imagem de que João Goulart seria comunista, né? Então João Goulart
começou a ter essa rusga com o exército brasileiro, muito através dessa relação que ele tinha com outros países que tinham governos comunistas. Então, agora, João Goulart, com todos os poderes e aptidões do presidente, ele volta a... Janice, tu levantou a mão, quer falar alguma coisa? Janice, tá me ouvindo? Oi, senhor. Eu troquei de aparelho, Alexandre. Eu queria... Só uma dúvida. Se o Getúlio Vargas, ele pode ser considerado fascista? Boa pergunta, Janice. Alexandre, senhor. Ele entrou na guerra contra os fascistas, né? Mas a ideologia que ele tinha de governo, até a questão de ele ficar 15 anos no poder, propagando golpes para poder ficar no poder. E ele tinha, sim, uma grande tendência às políticas do Hitler, de Mussolini, né? Então, tipo assim, se eu vou te dizer que ele era fascista, né, cabe a interpretação de vocês, dos alunos, na história, muita leitura e interpretação, mas ele tinha, sim, um pezinho, digamos assim, no fascismo, né? E apesar dele fazer toda essa questão trabalhista no governo dele para manipular o povo, mas sim, ele tinha, e nós falamos sobre isso na aula da Era Vargas, tá, Janice? Depois, se tu quiser dar uma olhada lá no material, a gente tem uma parte que a gente comenta e fala muito sobre essa questão do ditatorial, né, que daí sim se enquadra dentro de um regime fascista, tá? Senhor Alexandre. Alexandre, desculpa, tá escrito Janice ali. Porque eu troquei de celular porque o meu tava descarregando. Tá bem, Alexandre. Vou anotar aqui para não esquecer que é Janice e a Alexandre. Então, vamos lá. Boa pergunta, tá, Janice? Obrigado pela contribuição e pela participação. Então, assim, com o João Goulart tendo esses planos poderes, ele retoma a questão do plano trienal, tá? Só que ele vem com algumas reformas, né? Uma base de reforma. Ele tenta retomar o crescimento do país e combater as desigualdades sociais. Começam a pensar, assim, a fazer um raciocínio, né? O João Goulart vem com esse discurso, né, de reforma e crescimento do país, combater desigualdades sociais. Ele é comunista. Toda vez que nós temos uma liderança voltada a trabalhar as desigualdades sociais, ela é taxada como comunista, né? A política para o povo, ela só é aceita se os militares derem um aval, se a igreja der o aval, e nós vamos ver mais para frente com quem que João Goulart comprou essa briga, tá? E daí vocês vão começar a ver alguns tripés importantes dentro dos poderes da política ou da politicagem, aí fica a critério de vocês, né? Então, assim, ele começa a combater e fazer essas reformas dentro do plano trienal, com a educação, ele quer combater o analfabetismo, ele quer aplicar os métodos de Paulo Freire para alfabetizar. Paulo Freire tinha um método de alfabetização que alfabetizavam pessoas até em 45 dias, né? Então, ele queria extinguir a cátedra vitalícia das universidades, que eram pistolões, carteiras de professores que não tinham sequer feito um concurso público, que tinham pensões vitalícias, né? E com os valores bem consideráveis para a época. Então, ele queria extinguir isso. Queria fazer uma reforma eleitoral, né, com os votos dos analfabetos, isso ele não conseguiu, isso só foi se conseguir depois com a Constituinte de 1988. Voltar à legalização do Partido Comunista do Brasil, que tinha sido barrado lá, né, na situação lá do Plano Cohen, né, na Era Vargas, que eles legalizaram totalmente o Partido Comunista do Brasil, né, então ele lutou para retomar a legalidade e a credibilidade do partido. Na economia, ele estava dando acessos aos pequenos produtores, né? Pequenos produtores sendo favorecidos. Elite agrária, como a gente já conversou nas outras aulas, desde o Brasil Colônia. Elite agrária, totalmente um poder centralizado dentro da elite agrária, onde por muito tempo se perpetuou essa elite agrária aí mandando o Brasil. O pequeno, tendo ajuda, a elite agrária se incomoda, né? Então, sempre essa gangorra tentando empurrar o pequeno sempre para baixo. É um ponto a se entender, né? Na parte fiscal, ele aumentou a arrecadação do Estado, né? Então, evitando remessas de lucros para o exterior. Né? Então, tipo, aumentou a questão
de se gerar movimentos monetários dentro do Estado, né? E o que foi, assim, a gota d'água de toda a elite agrária, dos militares e principalmente dos donos das terras improdutivas. Se vocês ouvirem alguma coisa ainda, ou nos dias de hoje, com essa palavrinha, para tudo, porque isso daí pode ser a maior novidade do país, né? Reforma agrária. Todo mundo já ouviu falar, isso é um assunto até hoje falado, né? Então foi uma bandeira que o João Goulart levantou, né, forte, né, que foi democratizar o acesso de terra no Brasil, né? Era ver a terra improdutiva e dar para quem pudesse produzir. Porém, esbarrou em um problema. A forma que os donos dessas terras improdutivas tinham que ser indenizados, ele iria indenizar por dívidas, por títulos de dívidas públicas. Era uma forma de não receber na hora o dinheiro, né? E na Constituição tinha que ser em dinheiro e imediato, ou seja, o Estado tinha que ir lá e comprar as terras improdutivas dos donos em dinheiro e na hora para eles poderem fazer a reforma agrária. Então isso foi uma das coisas que gerou muita dor de barriga, muito descontentamento na elite agrária, muito descontentamento na elite brasileira que era o dono dessas terras, né? Enfim, iam mexer no bolso dos maiores, das pessoas com maior influência dentro do país, né? Então, João Goulart bateu nessa tecla, bateu de frente com essas pessoas, né? E aí gerou esse transtorno todo dentro do governo que a gente vai estar falando agora aqui. Então, começa-se a traçar aí, chegando às vésperas do golpe, né? Toda essa situação armada. Peraí. Então, em 28 de março de 64, existe uma revolta dos marinheiros no Rio de Janeiro. A Marinha brasileira sempre foi o baixo escalão das Forças Armadas. Eles sempre foram atuantes com a parte trabalhista, com a parte populista do país. Então, eles sempre tiveram um ímpeto de se revoltar contra a elite brasileira. Então, assim, eles apoiavam as decisões de João Goulart. O alto comando, obviamente, que foi sucumbida a essa revolução, né? Essa revolta dos marinheiros. E o alto comando da Marinha pediu a João Goulart a cabeça dos marinheiros, né? Eles queriam que fossem feito aí sanções à Marinha ali, às baixas patentes, né, da Marinha, e o João Goulart disse que não, né, porque tipo, eles ajudavam, eles estavam apoiando o João Goulart. Como é que eu vou ir contra as pessoas que me apoiam, as classes que me apoiam, né? E João Goulart não sancionou nenhuma punição aos marinheiros. Aí o que aconteceu? A Marinha se enlouqueceu, o Exército enlouqueceu e colocaram o João Goulart como acusado de quebrar a hierarquia do alto comando, né? Como assim, se o alto comando do Exército faz uma solicitação e o presidente toma as dor pela baixa patente, né? Acontece, então, essa situação aí e começam a colocar o João Goulart numa situação complicada, né? No dia 31 de março, Olímpio Mourão, ele passa aí por essa situação, sabendo de toda essa situação, ele marcha para Brasília com o Exército, né, pegando tropas de Minas Gerais, e aí Olímpio Mourão, um nome que nós já vimos aí durante os nossos estudos, né? Foi o responsável, o maquiavélico, o mentiroso, primeiro criador, talvez, não o primeiro, mas um dos maiores criadores de fake news do nosso governo. Foi ele que criou e aí inventou a história do plano Collin, que existia um plano para a invasão dos comunistas no Brasil. Esse é o mesmo Olímpio Mourão que marcha lá, um velho já caquético, só para fazer tumulto. Tá indo para Brasília aplicar o golpe, né? Ele se atira lá, ele queima a largada, como se diz, né? Ansioso, talvez sofresse já de ansiedade naquela época. Ele vai na frente de todo mundo, arrecadando tropas do Rio de Janeiro até Brasília, porque sim, o presidente já ficava em Brasília nessa época.
O João Goulart, sabendo dessa movimentação, ele tenta o apoio do Congresso. Ele não tem sucesso, porque ele não tem apoio, eles querem tirar o presidente dali, né? Eles não querem mais que o João Goulart fosse o presidente do Brasil. Ele sai, então, ele vai para Porto Alegre falar com o Brizola, pedir ajuda novamente, né? Ele tinha no Brizola um grande apoiador, né, do seu governo. Ele oferece ajuda, mas aí diz que tem que ser na bala, né? Ele diz que nós vamos para lá para cima do exército do Olímpio Mourão, mas tem que ser com uma revolta armada. João Goulart, sensatamente, ele não aceita, porque ele quer evitar uma guerra civil, ele quer evitar derramamento de sangue, propriamente dito, né? Que morressem tropas, morressem brasileiros. Ele não aceita esse confronto, né? Ele quer evitar essa guerra civil. Tá aqui, ó. Faltou um pedacinho lá antes de chegar nesse ponto aí. O que realmente deu toda a turbulência geral em cima do governo do João Goulart foi um comício que ele fez na Central do Brasil em 13 de março. Então, volta um pouquinho aí na ordem cronológica, antes de chegar no 31 de março. Ele faz um comício na Central do Brasil, onde ele cria decretos, né, onde ele fala que vai nacionalizar as refinarias de petróleo. Ele decreta que a reforma agrária vai acontecer as desapropriações das terras improdutivas, né? Ele decreta também a aprovação popular e total da desaprovação dos conservadores, né? Não sei, ele aprova o que é o voto, no caso dos analfabetos, aquela reforma toda que ele estava falando, que eu já falei no slide anterior. Só que isso aí a elite não aceita, né? A classe média não aceita, a elite industrial e agrária não aceita, o alto comando do exército não aceita, a Igreja Católica não aceita, tá? E a União Democrática Nacional também não aceita esses decretos do João Goulart. E decreto, você sabe, né? De cima para baixo, eu falei, tá falado, vai acontecer. Em 20 de março acontece a Marcha da Família com Deus. Tradição, família, propriedade. Palavras que vocês já ouviram aí nos últimos anos, muito intensamente, talvez até hoje ainda vocês estão ouvindo. Tradição, família, propriedade. Contra o governo de João Goulart, anticomunista, o Brasil começam a circular frases tipo como Brasil não vai ser uma nova Cuba, uma questão anticomunista. A igreja defendia a democracia, mas sem o João Goulart. Ou seja, ela queria uma forma democrática de governo, mas sem o presidente eleito. Entendeu? A jogada, anotem isso no caderno de vocês, porque essa questão caiu no último Enem, tá? O posicionamento da igreja na época do golpe de 64. Então, ela defendia a democracia. Teoricamente, ela queria a democracia, mas sem o presidente, mas sem o João Goulart, sem a figura do João Goulart. Então, depois disso, como eu falei, que João Goulart foi pedir a ajuda para o Brizola aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e aí ele recebe esse ultimato do Brizola, né, que ele apoia o governo, mas, enfim, teria que ter uma luta armada, teria que ser via uma rebelião, né, uma guerra civil, e ele diz que não quer isso. Então, ele vai para um exílio no Uruguai, né, e o que acontece no dia 2 de abril, ou no dia 1º de abril, né, dia da mentira, enfim, se encontra o Olímpio Mourão com suas tropas em Brasília, não se encontra um presidente atuante no Brasil, né? O Congresso lhe alega a vacância do cargo presidencial, digamos assim, onde não tinha um presidente, né? E aí fica aquela questão, foi um golpe, não foi um golpe, o presidente estava ausente. Antes disso também tínhamos uma situação que era a Operação Brother Sons. Ou seja, o que seria essa Operação Brother Sons? Os Estados Unidos extremamente envolvido com esse golpe militar pelas costas do presidente do Brasil. Ele estava com a Marinha Americana a postos, né, para entrar em guerra, se fosse preciso. Digamos que se o João Goulart com o Brizola
tivessem levantado a bandeira de resistir, os Estados Unidos iam intervir com marinha, aeronáutica, enfim, estava tudo pronto, né, para vir aqui e entrar na guerra e interferir para passar para os militares, no caso, né? Ou seja, os Estados Unidos sempre se envolvendo aí em guerras que não são diretamente ligadas à sua nação. Mas por quê? Porque João Goulart tinha essa relação com Cuba, relação com China, ele queria diminuir essa questão da importação, de trazer produtos de fora, e isso atingia diretamente a nação americana, né? Então não era simplesmente para ajudar o exército brasileiro. Então fica essa questão, foi golpe, não foi golpe? O presidente estava lá, não tinha presidente, vi que alguém levantou a mão aí. Quem gostaria de contribuir com alguma coisa? Fui eu, sir. Não, era um comentário só do que tu tinha falado antes, que às vezes não é muito falado, que os Estados Unidos financiou muitos os conflitos, né, dessa época no Brasil e de outros lugares por conta de toda essa questão que tem, né, que ele tinha com Cuba e o fantasma do comunismo, né, ele que financiou e ajudou com muita, principalmente na ditadura aqui no Brasil. Perfeito, ótima contribuição, Alexandra, né? Isso. Viu só? Então, os Estados Unidos, ele vivia numa guerra, estava na Guerra Fria, né, com Cuba, né, com embargos econômicos a Cuba. Então, tem negócio que inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, se o João Goulart estava sendo amiguinho de Cuba, automaticamente os Estados Unidos tinha que se colocar contra. E sim, patrocinou muito essa questão, não só aqui no Brasil, né, mas em todos os outros lugares onde existia ruídos ou que não fossem benéficos para a nação americana, os Estados Unidos sempre entrou aí na jogada, né, sempre quis, pensando sempre na nação americana. Ótima contribuição, Alexandre, obrigado. Então, né, ficamos com essa pergunta, né? Foi golpe? Não foi golpe, o presidente estava ausente, ninguém estava lá, se não tem uma cadeira está vazia, eu venho e sento, né? Mas, sim, foi um golpe, né? Foi algo premeditado, tirar o João Goulart do governo. Lembrando, assim, golpe, pessoal, um golpe ninguém diz assim, o exército hoje vai dar um golpe, hoje nós vamos, por exemplo, tirar o Lula, vamos tirar a Dilma, vamos tirar o Bolsonaro do poder, e o golpe vai ser feito hoje. Não, o golpe é uma coisa sorrateira. Quando tu vê, já aconteceu e tu já tá fora, né? E não tem nada que tu possa fazer. O João Goulart foi tão enredado que ele não tinha como revidar. Então, ele só tinha que se retirar, porque se ele fosse de frente, bater de frente com o exército, já tinha toda essa questão, né, da Operação Brothers Arms pronta para liquidar, né, qualquer revolta, qualquer impasse. Castelo Branco, então, esse asqueroso que está ali, dava nome para a Avenida Castelo Branco na chegada de Porto Alegre, que depois foi trocado pela Avenida da Legalidade. Ele toma posse prometendo novas eleições, mas essas novas eleições aí foram acontecer só bem depois de nós vivemos tempos terríveis aí de 20 anos de ditadura militar no Brasil. Em 66, João Goulart, Juscelino e o Carlos Lacerda, que antes eram inimigos, né, participam da Frente Ampla de Operação de Oposição contra a Ditadura Militar, né? Carlos Lacerda foi uma das pessoas que mais lutou, né, contra essa questão da ditadura militar. Em 1950 acontece isso, e em 1976 João Goulart morre vítima de um ataque cardíaco, mas paira aí uma dúvida, né, e uma questão que sim pode ter sido um provável assassinato. Pessoal, aqui tem algumas fotos, tá? Algumas fotos que são atuais e que vocês podem olhar e identificar o que é de agora, né? Dos últimos acontecimentos no Brasil, o que é da época da ditadura militar. E vocês vão ver que existe muita semelhança.
Algumas fotos aqui eu fiz pessoalmente, dentro ali dos movimentos de intervenção militar que aconteceram antes do presidente Lula assumir o seu governo, né? Que foi aquela questão das urnas fraudadas, o povo pedindo intervenção militar, né? E aí tu vê ali na questão da Marcha da Família, palavras que são muito semelhantes, né? Então, a questão do passado aí, nos visitar, tá aí registrado nessas fotos aí, tá? Onde algumas coisas já são repetitivas. E a gente está aqui, a gente que é aluno, professor de história, a gente está aqui para não deixar o passado nos enganar, né? Não deixar acontecer os erros do passado se repetirem, independente de quem ganha uma eleição, independente de quem a democracia escolheu como maioria, né? A gente esteve aí muito perto de reviver um golpe, né? Com um pedido da população aí, com intervenção militar, com fake news, informações que não eram verdades, tudo para fazer uma manipulação para que acontecesse, de repente, até de voltar um governo militar. E essas fotos aqui algumas eu bati lá, né, quando estavam as pessoas aí do movimento que queriam uma intervenção militar, alegando fraude nas eleições. E algumas fotos eu tirei da internet quando eu coloquei apenas a palavra golpe de 64. Né? E aí apareceu algumas coisas aí dessa questão família, pátria, forças armadas. Alexandra, quer contribuir com alguma coisa? Pode falar. Não, só desculpa te interromper de novo, eu só queria perguntar se a gente ainda vai ver hoje sobre os atos institucionais e o milagre brasileiro. Não. Hoje a gente vai falar, a gente está falando só sobre essa questão do golpe de 64, como que foi, tá? Provavelmente vai ser na próxima aula, eu não sei se vai ser com o professor Adriano ou com um rapaz que entrou, o outro professor. A gente está fazendo uma aula por semana para cada professor de escola, né? Nós somos 3. Então, provavelmente, os atos institucionais vai ficar para a próxima aula. Aqui a gente está abordando a questão do João Goulart, essa transição de como que aconteceu o golpe de 64. Na verdade, nós estamos aqui no último slide e eu já gostaria de abrir para que quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser contribuir com alguma coisa, esse é o momento. Não, professora Luciana, quer falar alguma coisa? Oi, eu ia perguntar para o senhor se o senhor vai disponibilizar alguma lista de exercício. Olha, Ariane, eu deixo o material, normalmente os slides, tá? Para vocês acessarem lá no Moods, mas podemos ver aqui com o Adriano, enquanto professor, tu acha que tem necessidade de um questionário, de perguntas? Eu não tenho esse método, tá? De questionários. Eu gosto de conversar aqui na aula, deixar um material lá para vocês olharem, e que já está tudo bem sucinto ali, bem direcionado, né, para as perguntas, assim, que vocês vão estar enfrentando o material que vocês vão estar, de repente, na hora de prestar o Enem. Ok, obrigada. Não, era só uma dúvida mesmo, porque eu entendi bastante a matéria. Qualquer coisa eu procuro em livros, outros lugares, mas muito obrigada, a aula foi muito boa. Muito obrigado, Ariane. Obrigado pela participação. Vocês têm ali no Moodle, vocês têm um lugar ali onde vocês podem estar interagindo com a gente, no grupo também, tá? Qualquer material que vocês precisam, qualquer dúvida que vocês precisam, daqui a pouco de livro, até para a gente poder direcionar vocês. Tem um grupo que vocês estão lá, eu e os professores estamos lá também, tá? Lu, quer falar? Sim, oi, tudo bem? Boa noite. Não, que a gente abriu um módulo trimestral ali para o simulado e que a gente ia fazer, pegar exercícios de cada disciplina, né? Fazer um simulador, assim, do trimestre. Daí a gente vai estar organizando isso ainda, né, Luciano? Tá certo, então. O cara que é bom de simulado é o Adriano. O Adriano tá aí na aula, eu vi ele por aí.
Ele é o cara do Forms, ele usa essa ferramenta muito bem. A gente tá cortando tua fala, Luciana. A gente tá organizando. Eu não consigo te entender. O meu fone que tá ruim. Não, que a gente está organizando o simulado, ainda está em construção. Não sei se a gente vai fazer tudo junto ou separado por disciplina. Daí, em breve, acompanhem ali. Em breve. Ah, tá certo. Pessoal, alguém tem algum questionamento? Gostaria de compartilhar alguma coisa sobre a aula? Dúvidas, sugestões, reclamações? Essa é a hora. Pode falar, Alexandre. Não, só uma curiosidade que eu me lembrei agora. Tem um poeta, um escritor chileno, se não me engano, o Pablo Neruda. Sim. Eu gosto muito dele. Ele fez parte do Partido Comunista do Chile. E aqui no Brasil tiveram vários artistas e escritores que foram exilados, né? E Sim. teve um específico que foi o Thiago de Mello. Ele foi exilado no Chile, onde ele fez amizade com esse autor. E eles tivemos muitos artistas exilados em muitos lugares, né? E eles compartilharam dessa questão da liberdade, né? Da democracia. E isso fica muito claro nas manifestações, quando eu comecei a aula ali com as músicas. Tempos difíceis, né? Fazem os artistas, parece produzir arte de melhor qualidade, né? E se a gente for parar para ver aí as letras, o que tinha que acontecer para escrever um poema, para escrever uma música, fazer uma canção, participar de um festival onde tu queria dizer uma informação, mas tu tinha que usar uma manipulação de palavras para poder atingir o teu objetivo de manifestação. A Luciana, que é das letras aí, ela pode compartilhar conosco algum caso desse tipo, né? Mas, tipo, a própria música que eu coloquei ali do Chico Buarque, né? Que é o Cálice, né? Que era uma passagem bíblica, né? Afasta de mim esse cálice, que de vinho tinto de sangue, que era a questão do calar, né? Que nos censura o tempo inteiro. E ele fez essa jogada genial e se transformou nessa obra de arte aí, a obra-prima do Chico Buarque contra a ditadura militar, né? Oi. Que a Alessandra comentou é o Pablo Neruda. Sim, Pablo Neruda é o poeta. Isso, é o poeta. Então, uma figura muito importante na área da educação, que é o nosso patrono da educação, é o Paulo Freire, que é dessa época, né? Paulo Freire foi exilado. Paulo Freire inventou uma metodologia de alfabetização de adultos, poderosíssima, que em 45 dias alfabetizou 300 pessoas, né, em Angicos. E o governo, naquela época, não gostou muito, né? Até Angicos tinha um percentual ali de eleitores e teve 300 a mais ali num período. E depois, esse processo, ele foi muito importante e Paulo Freire se exilou, foi perseguido, se exilou. No Chile também, foi para a África, ele foi para vários lugares do mundo, né? Então, ele é o patrono da educação, filósofo, advogado, professor da área de linguagens também, deu aula, e muitos outros, né? Então, esses nomes importantes, assim, que saem da história para a gente poder fazer citação na redação, né? São nomes importantes. Fala, Alexandra. Obrigado, Lu. Acho que a Alexandra quer falar. A Alexandra quer falar. Oi, Sor. Não, é que eu lembrei, não que eu tenha lembrado, mas tipo assim, a minha irmã, ela estudava na UERGS. Foi assim que eu conheci, porque ela me mandou. Ela se formou e agora está fazendo mestrado.
E quando ela estudava na UERGS, ela convidou eu e a minha mãe para a gente ver uma palestra que ia ter na Câmara de Vereadores em Osório. E eu fui. Aí teve uma frase que foi dita, que eu nunca me esqueço, que foi, inclusive, dita pelo Paulo Freire, que é a educação não muda o mundo, a educação muda pessoas e as pessoas mudam o mundo. Foi uma frase que... Alexandre, essa frase ela é a frase que está na camiseta da minha turma de História da UFPEL, né, com a foto do Paulo Freire. Parabéns pelas tuas informações, pela tua complementação e participação na aula. Como a Luciana falou, né, Paulo Freire aí, ele tem uma importância muito grande, apesar de não ter tanto reconhecimento muitas vezes, né, nacional. Sugiro a leitura aí da Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, que é um livro mais conhecido e mais importante, que vai te agregar bastante para conhecer um pouco da obra e do trabalho dele, tá? Mas, assim, Paulo Freire, para nós, educadores, tem uma importância muito grande. Eu não sei qual é o teu projeto, a tua intenção aí de prestar o Enem, para qual concurso, o que tu pretende, qual é o teu objetivo? Sim, a minha família é toda de professores. Como eu falei, a minha irmã, ela estudou na UERJ e ela fez pedagogia. Legal. E a minha mãe também é professora, ela tem esse livro que tu comentou. Não só a minha mãe e a minha irmã, mas a minha Dina, professora, minhas tias, é uma família de professores. Pessoal, o nosso projeto aqui do cursinho, tá? Ele é totalmente voluntário. Eu estou muito contente hoje aí com a evolução da que a gente está de abrangência, né? De já ter alunos aí interagindo conosco. Isso nos dá mais motivação para continuar. Da minha parte aí, eu dou aula como encerrada, se alguém quiser contribuir com alguma coisa. Senão, eu estou encerrando a aula nesse momento. Lu, quer complementar? Não, estava ótimo. E aí que nós sigamos, né? Mais se aproximando do Enem, aí nós vamos ter mais participação dos alunos. Assim eu espero. Estava muito bom. Muito obrigado, boa noite, pessoal. Até semana que vem, quarta-feira. A nossa aula ficou de história para quinta-feira às 19 horas, mas às vezes depende da disponibilidade do professor que vai dar aula na semana. Comigo vai ter que ser sempre quinta-feira às 19 horas, acredito que o Adriano também, porque nós também somos estudantes, né? Nossa aula é segunda, terça e quarta nesse semestre, e aí sobrou a quinta para a gente poder interagir com vocês, tá? Muito obrigado pela participação, uma boa noite, bom descanso para todos. Qualquer coisa aí que vocês precisarem, nós estamos nos grupos do WhatsApp aí, eu acho que a Lu está organizando, botou todo mundo lá. Podem me chamar lá, meu nome é Luciano Viana. Caso vocês precisem de alguma informação, algum material, e a gente disponibiliza sem problema nenhum, tá? Tá bom, senhor. Boa noite. Obrigada. Muito obrigada. A aula estava muito boa mesmo. Obrigado, boa noite. Até a próxima. E se quiserem abrir as câmeras. Vai tirar uma foto aí, Lu? Tira uma foto nossa. Eu tô no carro agora, mas eu vou tentar. Tá. Tchau.